Olá, começa agora mais uma edição do programa Todos os Grãos. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre algumas das principais commodities do agronegócio brasileiro. E na edição de hoje nós vamos falar sobre o terceiro Congresso Abramilho, sediado em Brasília, e que traz uma série de abordagens políticas e econômicas no Brasil e no mundo, com reflexos sobre a cadeia produtiva do milho. O meu convidado para essa conversa é o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, Glauber Silveira. O Glauber vai aparecer com a gente no telão para esse bate-papo. Glauber, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem por aí? Tudo jóia, é um prazer estar conversando com vocês e falar desse congresso que para nós é tão importante. É uma satisfação nossa em recebê-lo por aqui sempre, viu, Glauber? Bom, vamos lá, só para a gente dar uma pincelada para quem está em casa e ainda não teve a oportunidade de ouvir falar, de conhecer sobre esse congresso. O que se propõe o Congresso da Abramilha? Qual o objetivo de um congresso, de um evento como esses? Olha, esse congresso, desse ano, na verdade, ele foi formatado especialmente até para jornalistas, para formadores de opinião. Então, cada ano a gente tem um objetivo, e é claro que sempre o objetivo também é trazer informação para todo mundo, mas esse ano a gente fez um foco maior em jornalistas, porque a gente está no momento mundial do Brasil, COP30, inflação de alimentos e tudo mais, então a gente pensou, poxa, vamos fazer algo muito especial para que a gente possa estar trazendo informações para as pessoas, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor o que é o Brasil realmente, o que é o Brasil produtivo, o que é a produção do Brasil, o que é o milho, a importância que o milho tem no Brasil, a importância que o milho tem para o mundo. Então, esse congresso foi voltado muito para isso. E dentro da programação, dentro do planejamento de vocês para esse congresso, quais são os temas principais que vocês vão colocar lá em debate? Existe um eixo, digamos assim, que será seguido? Olha, a gente vai começar falando com a palestra muito especial, né? Na abertura já a gente vai colocar o Mauro Ozaki, né? Que é um especialista, é o Fera, que é da USP, do CPEA, que faz o estudo de toda a agricultura brasileira. Então ele vai estar ali apresentando números, né? Principalmente o que a gente quer realmente mostrar. Nesse momento que se fala, né? De inflação de alimentos e tudo mais, que os alimentos estão caros no Brasil, mas a gente vai estar mostrando por quê, né? E que a culpa não é do produtor, que o que interessa seria imaginar que o produtor estivesse fazendo uma rentabilidade enorme, como se o produtor pudesse estar colocando o preço dele, né, no milho. Né? É como se eu pudesse falar, não, eu quero vender meu milho a 100 reais a saca, e se fosse simples de fazer. Né? Então, não é isso. Então, a gente vai estar mostrando isso. Então, começa com esse cenário, mostrando essa questão toda, mostrando a questão inflacionária do país, e a gente tem esse painel, e depois a gente vai tudo para a discussão tarifária, de relações comerciais, de sustentabilidade, a gente vai estar falando bastante sobre isso, são vários painéis, né, que eles vão se complementando ao longo de todo o Congresso. Bom, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o cenário da produção atual aqui no Brasil, e que isso com certeza vai permear aí alguns dos assuntos discutidos lá no Congresso, queria saber como a Abramilho avalia hoje o momento da produção de milho no Brasil. A cadeia produtiva vive um momento positivo, vive um momento de cautela. Qual é o momento vivido hoje na produção de milho aqui no Brasil? Olha, nós estamos indo por uma safra, segunda safra, na verdade, boa. Né? A gente teve uma primeira safra que ela não foi ruim, a safra do ano anterior, a safra 2023-24, foi uma safra mais sofrida. Né? Quando a gente fala aí no safra de 2024-25, a gente tá vindo para uma safra melhor, uma safra mais cheia. A gente teve alguns problemas no Rio Grande do Sul na primeira safra, mas agora na segunda safra está sendo um ano bom, porque a gente está tendo um clima favorável, choveu bem, né? Então, principalmente na região centro-oeste, Mato Grosso, choveu muito bem, chovendo até maio aqui, a coisa que isso favorece muito, né? Porque mesmo que algum produtor tenha sido atrasado no plantio do milho, ainda assim você tem umidade suficiente para que esse milho possa estar enchendo grãos. E também a safra de soja, ela foi uma safra rápida, né? Então isso favoreceu você ter o plantio no caso do milho. Então nós estamos indo para uma safra bastante positiva, né? Então, independente disso, a gente tem um preço
razoável, né? Então o preço estava muito ruim há pouco tempo, e agora, porque o ano passado, e agora esse ano o preço melhorou. Não é nenhum preço que a gente fala assim, nossa, há patamares que a gente chegou de milho, praticamente quase R$ 100 a saca, mas a gente tem um preço de milho mais remuneratório. Então isso está sendo uma safra muito boa. Bom, e quando a gente faz uma visão ou volta o olhar para o mercado internacional, o milho brasileiro ele é uma commodity competitiva no mercado internacional, e eu também queria aproveitar para falar sobre isso e perguntar sobre essa nova entrada, na verdade a entrada de novos mercados compradores, tem a China, países africanos, Irã, enfim, se esses novos mercados têm impactado já o nosso setor. Olha, quando você pega, no caso de novos mercados, isso é muito importante. A China, a gente conseguiu abrir esse mercado há 3 anos, então nós não tínhamos como exportar para a China, a gente conseguiu abrir, porque a gente tinha alguns protocolos que eram impossíveis de cumprir com a China, e daí até com aquela briga da China com os Estados Unidos lá atrás, né, há 3 anos atrás, isso favoreceu que a China olhasse para o Brasil e falasse, não, beleza, eu vou parar de pedir esses protocolos que são incumpríveis e vou aceitar o milho brasileiro. E aí nós começamos a exportar para eles, tanto que numa safra a gente exportou quase 9 milhões de toneladas. Então eles passaram para não comprar nada para ser o nosso maior comprador na outra safra. Então em 2023 a China foi o nosso maior comprador com mais de 9 milhões de toneladas, superando o Irã, que era o nosso maior comprador com 5 milhões de toneladas. E aí agora em 2024 a China, no caso, recuou, ou seja, ele acho que ficou de bem com os Estados Unidos e comprou menos no Brasil, foi 2 milhões de toneladas apenas. E daí a gente continuou, voltou o Irã a ser o nosso maior comprador. Agora, nesse ano, a China já tem comprado, né, milho nosso, a gente não sabe qual vai ser o nosso maior comprador. A gente tem notícias que a gente vai perder um pouco do mercado do Japão, que o Japão é um mercado para nosso, mas não é nenhum. A gente não vende muita coisa para ninguém, né? A não ser que para a China. A China é o único país que realmente compra muito quando compra, mas fora isso, se você vender 2, 3 milhões de toneladas para um país, é bastante. Claro que se for pensar, o Brasil produz 120 a 130 milhões de toneladas, nós temos aí para exportar de 40 a 50 milhões de toneladas, então todo cliente que vem comprando 2, 3 milhões é um cliente importante. Então aí, no caso desse ano, com essa questão dessa guerra comercial, tarifária da China com os Estados Unidos, a gente está imaginando que a China deve vir comprar um pouco mais do Brasil. Aí a gente perde o mercado do Japão, mas ganha mais da China. O mercado se equilibra. Então, não vejo nenhuma dificuldade para nós exportarmos nosso milho, porque também a gente tem um consumo muito, muito grande, a gente tem cada vez mais consumido milho para a produção de etanol de milho, isso é muito positivo, porque você pega uma tonelada de milho e você agrega quase 5 vezes, né, o valor dele quando se transforma em etanol, em óleo e DDG. Né? O DDG, que é um produto, um farelo proteico que acaba sendo muito importante para a ração animal. Então, o mercado do milho do Brasil tem sido muito positivo. Eu estive na China em novembro, né, e aí em reuniões lá, a gente inclusive com a ADM da China, eles falaram para a gente da importância do milho brasileiro, que eles gostam muito do nosso milho, porque o nosso milho é o milho mais duro, né? Então, o milho mais duro, então ele resiste mais às pragas, né? Ele resiste mais o tempo, você consegue armazenar o milho brasileiro por mais tempo, ao contrário do milho americano, que é um milho que é mais mole e ele acaba estragando, deteriorando mais rápido. Então, isso é um ponto positivo para o nosso milho, então as pessoas começam a olhar para o milho brasileiro de uma forma muito positiva. Então, isso é bacana, né? Eu acho que nós temos um mercado enorme, que nós já temos um mercado enorme, a gente já exporta para vários países, e o objetivo é a gente cada vez exportar mais, não depender de um país só. Então não é legal, por exemplo, você falar assim, nós temos 40 milhões de toneladas para exportar de milho, vamos exportar 40 milhões de toneladas para a China. Isso é horrível, né? Como acontece na soja. A soja a gente depende muito. Se a China, de repente, brigar com o Brasil, falar, não vou comprar, você vê que não é tão simples assim, né? Porque o Brasil é quem tem soja para exportar. Mas se acontecer um negócio desse, você imagina, quebra um monte de gente aqui, né? Então, por isso é importante quanto mais clientes você tem, melhor é. Agora, você falou aí na sua resposta em relação a esse tarifaço, essa guerra comercial, né? Eu imagino o tarifaço será pauta no Congresso, né? Vocês vão tratar do tema por lá?
Vamos tratar, tanto que a gente tem no painel em sequência, depois da abertura, que a gente está considerando que vai estar lá o vice-presidente Geraldo Alckmin, que inclusive vai estar como presidente da República, o presidente Lula vai estar na China, então o presidente Geraldo Alckmin vai estar lá, então a gente vai ter várias autoridades lá, né, deputados, senadores, vai estar o presidente da OCB, presidente da CNA, presidente da Abramilho, enfim, vai ser um painel. A gente vai ter um painel de abertura muito interessante, vai estar discutindo toda essa questão geopolítica, toda essa questão também vai entrar o tarifaço, com certeza. Esse tema é um tema pertinente, e a todo momento essa guerra de China com os Estados Unidos está na pauta, né, Rússia e tudo mais. E mas a gente vai ter depois no segundo painel, que são os adidos. A gente vai estar com o adido de Singapura, a gente vai estar com o adido da China, a gente vai estar com o adido da União Europeia, a gente vai estar com o adido dos Estados Unidos, a gente vai estar com o adido da Rússia, participando do nosso congresso, entrando online, né, dos países, e isso é muito legal, tá? Quem estiver lá vai ter essa experiência fantástica, você vai ter o adido, que é aquela pessoa que está no outro país falando sobre, abrindo mercado para o Brasil, vai estar dando a opinião dele, como é que ele está vendo toda essa questão dessas guerras comerciais, a questão, por exemplo, da questão do sustentabilidade, a questão da reciprocidade do mercado. Então, vai ser, eu acho, um painel muito interessante, e essa questão do tarifaço, ela vai estar permeando todo momento, tanto que o último painel nosso, que é o painel com a XP, né, que a XP vai estar com os dois maiores analistas da XP do Brasil, estarão no Congresso presencialmente, junto com o embaixador Fernando Pimentel, que é o embaixador dessas relações comerciais do Brasil. Então, eles vão estar falando também sobre isso, sobre essa questão do tarifaço, das taxações. Então, veja bem que quão rico vai ser esse congresso para mim. Muito bem, Glauber. A gente tem muito ainda para conversar sobre o Congresso, mas eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente vai voltar rapidinho. Peço que você aguarde aqui com a gente, tá? A gente vai então chamar o nosso rápido intervalo, mas eu quero só reforçar aqui um convite que você já sabe, mas não custa reforçar, né? Para rever todos os programas da nossa grade, onde, quando quiser, tudo na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. A gente vai então fazer a nossa rápida pausa, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Todos os Grãos. Sejam todos muito bem-vindos. Por aqui hoje o nosso assunto é o terceiro Congresso Abramilho e todas as pautas importantes que serão tratadas nesse evento que será realizado aqui em Brasília. O meu convidado é o diretor executivo da Abramilho, Glauber Silveira. Glauber, a gente estava falando ali no final do segundo bloco sobre um dos assuntos que serão tratados, né? Que é a questão do tarifaço dos Estados Unidos, a guerra comercial, enfim. E aí eu queria aproveitar essa nossa volta aqui só para continuar sobre o tema, porque eu quero saber, afinal, como ficou a questão do tarifaço para a cadeia produtiva do milho brasileiro? Houve algum reflexo negativo? Houve algum reflexo positivo? Há oportunidades que podem surgir? Como você avalia as consequências do tarifaço para a cadeia produtiva do milho brasileiro? Então, sempre quando a gente fala de guerra comercial, eu acho ela muito preocupante, principalmente quando se trata de commodity. Porque o que acontece? Você pega, por exemplo, os maiores produtores e maiores consumidores são exatamente Brasil, China e Estados Unidos, né? Então, quando você paga de milho, né? Então, quando você pensa assim, mas a China compra dos Estados Unidos, né? E daí não vai comprar, então, mas vai comprar do Brasil? Tudo bem, mas daí se os Estados Unidos deixa de vender para a China, ela vai vender para outro país. Tanto que ela veio lá e tomou o mercado do Japão, do Brasil. Então, não adianta, né? Nessa questão toda, não que seja ruim, como eu sempre falo, não que seja ruim, né? Porque o milho, quando se fala de commodities, se tiver sobrando milho nos Estados Unidos, se os Estados Unidos não vender, o preço vai cair, né? Então, acaba que nós podemos até vender mais milho, mas não vamos ter receita. Então, de uma certa forma, não é muito positivo. Vou pegar o exemplo que eu sempre dou, que é o exemplo quando a gente teve aquela gripe suína lá, que o Brasil acabou surgindo uma oportunidade para o Brasil, do Brasil vender mais carne suína para a própria China. O que aconteceu? E vendeu também, inclusive, carne de bovina. O que aconteceu com isso?
a China perdeu o rebanho deles, comprou bastante do Brasil, e aqui no Brasil muita gente começou a investir em granja, começou a duplicar a granja, expandir granja. Aí a China, com aquela velocidade que eles têm poder, fizeram prédios, inclusive, de suinocultura. Então você pega o maior confinamento suíno do mundo, está dentro da China, num prédio de não sei quantos andares lá, aqueles guardas suínos. O que aconteceu? Você quebrou várias granjas aqui no Brasil. A mesma coisa aconteceu com a pandemia. Surgiu uma oportunidade para o Brasil, mas aquela pessoa que investiu demais pensando que ia continuar sempre aquele cenário de exportação tão positivo, acabou, na verdade, se prejudicando. Então, é por isso que eu falo, sempre essas questões, elas têm um equilíbrio, né? Não estou dizendo que essa briga comercial entre China e Japão ela é ruim, não nos afetou, né? Porque, no caso, a gente acaba exportando, continuando exportando do mesmo jeito, né? Não caiu o mercado, isso não, foi até muito pelo contrário, mas ele é uma coisa que não é uma coisa assim, falar assim, vamos comemorar, vai se manter por muito tempo. Não, eu acho que o mercado tem que ser um mercado equilibrado, um mercado positivo para todos, e toda a guerra comercial que acontece, ela acaba prejudicando, no caso do médio e longo prazo, prejudicando todo mundo. Bom, Glauber, a gente sabe que existe uma pressão internacional, e nacional também, mas principalmente internacional, em relação às questões ambientais, demanda por produção de baixo carbono. Como o setor está lidando com essas pressões? Na verdade, o setor em si, ele lida seguindo a legislação brasileira. Nossa legislação já é a legislação mais severa do mundo, né? E mais restringente. Então, a gente tem plantio direto, a gente tem reserva legal, a gente tem APP, a gente tem todas as questões que a gente já tem que cumprir, né? Então, hoje, para você ter ideia, nós temos já 9 milhões de hectares com agricultura regenerativa no Brasil. O que é agricultura regenerativa? Agricultura regenerativa é aquela agricultura que você usa baixo fertilizante químico e baixo produto químico também. Então, você usa mais, por exemplo, fertilizantes naturais, né? Fósforos naturais, pó de rocha, você usa muito biológicos, né? Então, isso, o Brasil já está à frente disso há muito tempo. Nós demos um salto no uso de bioinsumos no Brasil, tanto que aprovamos há pouco tempo uma lei de bioinsumos. Então, veja o quanto nós avançamos nisso. Então, na verdade, o produtor brasileiro ele já trabalha, ele já faz isso, ele já procura usar as melhores técnicas e tudo mais. Claro que é preciso avançar mais, mas ninguém planta e produz como o Brasil produz, né? E é difícil falar isso. Por isso que nesse congresso, a gente tem um painel que ele é totalmente voltado para isso. E é por isso que no nosso congresso nós vamos ter lá 100 jornalistas que a gente quer realmente trazer essa informação para que eles possam, os jornalistas que são realmente as pessoas que são interlocutores, né, e são as pessoas que formam opinião, a gente vai estar lá apresentando, a gente vai ter a Embrapa apresentando, né, com a professora Lucila, com a doutora Lucila, a gente vai estar a Samanta Pineda, que vai estar apresentando também do Código Florestal Brasileiro, nós vamos estar apresentando o que a gente tem de reserva realmente, o que acontece com o Brasil, e a gente vai estar também com o professor Vaz discutindo essa questão do Greenville, a questão de moratória, essa questão toda, mostrando que o Brasil realmente ele faz o dever de casa muito bem feito sobre isso, e é por isso que a gente tem um painel lá só de cases de sucesso, que a gente vai estar mostrando cases, o que o Brasil está fazendo. Então, a gente vai estar mostrando lá, vai ter pessoas falando, né, daquilo que está sendo feito no Brasil com relação a essa agricultura de baixo carbono e que a gente está à frente. Se você for ver, poxa, a gente tem a energia, a gente é o país que mais tem energia renováveis do mundo, né? E nós não somos os maiores poluidores, a gente é o país que mais está avançando na frente. Agora, a questão toda é uma discussão muito radical, né? É uma discussão que ela não é uma discussão científica, quando você vai ver sobre isso. Quando se fala, não pode, nós estamos desmatando o Brasil. Não, está desmatando aquilo que é possível desmatar, aquilo que a lei permite, entendeu? Quando você pega na Amazônia, só pode, cada 100 hectares, pode abrir 20 só. O produtor tem que preservar 80. Que país faz isso? Então, o que eles querem da gente? O que querem demais? Então, a gente já está fazendo o que a gente deve fazer. Nós não estamos fazendo demais, não. Nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito, o produtor brasileiro está fazendo. Muito bem. E você está falando a gente está falando aqui sobre essas pressões, digamos assim, internacionais, principalmente pressões ambientais, mas existe a possibilidade agora do Brasil passar a tratar com reciprocidade
a partir do momento que essa lei avançou, né? Uma lei está avançando no Congresso Nacional em relação à reciprocidade ambiental e econômica, né? Quando essas questões acabam prejudicando o Brasil. A Abramilho faz coro em relação a esse projeto aí de tratar com reciprocidade as questões ambientais? Sem dúvida, tanto que nós apoiamos muito esse projeto. Eu acho que é um projeto muito interessante que nós precisávamos, né? Porque o Brasil, o que acontecia? A gente sempre falava assim: olha, mas eu faço tal coisa e eles lá não fazem, então eu vou exigir. Agora a gente não tinha uma lei que orientasse isso, e agora a gente tem. Então, isso é muito positivo. Bom, e aí a gente tem ainda que uma programação extensa, né, para esse congresso. O congresso vai dar espaço ainda para que tipo de questões importantes que a gente ainda não conseguiu citar aqui? Eu imagino que é questão de acesso a crédito, alguns desafios aí relacionados à armazenagem, enfim. Há algumas questões que ainda serão tratadas também no evento? Olha, sem dúvida, eu acho que essa questão, principalmente de armazenagem, plano safra, todos esses temas, eles vão estar participando do painel, né? Principalmente, esses vão estar mais no painel de abertura. Então, a gente vai ter o Paulo Bertolini, que é o nosso presidente, que é um especialista em questão de armazenagem, questão de plano safra e tudo mais. Isso tudo vai estar permeando, né? O painel é um painel muito dinâmico, que nem a gente falou, a gente vai falar de mercado, vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar de case de sucesso. Eu vou estar falando de todos os assuntos, mas o nosso foco, realmente, a gente tem um foco muito grande, que é essa questão de sustentabilidade, a questão de reciprocidade, que são temas que são novos, né? Porque cá entre nós, né, falar de seguro agrícola e falar de armazenagem, falar de logística nesse país virou até gozação, ficou brincadeira, até perdeu a graça, né? Porque você fala, não resolve nada. Então a gente vai estar falando de outros temas que são temas, principalmente temas do mercado internacional, que é importante, que o Brasil é visto como um celeiro do mundo, para que a gente possa realmente estar dando um novo viés e estar informando, principalmente para esses jornalistas, para esses stakeholders, para as pessoas que são formadores de opinião, poderem estar nos ajudando a defender a agricultura brasileira. Como o público vai poder acompanhar as discussões? Terá a oportunidade de acompanhar de alguma maneira online? Presencialmente, pelo que eu entendi, o evento é voltado para convidados, então, de forma online, o público consegue acompanhar algumas das discussões? A gente foi interessante, a gente nunca permitiu isso, né? Realmente era um evento fechado, mas como a demanda foi muito grande, a gente tenta abriu para inscrições, para você ter ideia, em 3 horas a gente esgotou totalmente as inscrições, então não teve, e a gente viu que a demanda foi muito grande, então a gente vai esse ano fazer online, então as pessoas vão poder acompanhar, né, pelo YouTube da Abramilho, pelo Instagram da Abramilho, né, então eles vão poder estar acompanhando, a gente vai estar realmente fornecendo. Então, as pessoas podem entrar lá no Instagram da Abramilho e vai estar o link para que ela possa assistir, né, e acompanhar todo o evento, porque é um evento muito rico, né, e nem todo mundo pôde vir e não consegue vir, e como a gente quer realmente é, difundir todas essas informações que são importantes. E só para a gente confirmar a data do evento? É dia 14 de maio, né? É uma quarta-feira, na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, você já vai lá, você vai ter um café regado a milho. O nosso congresso é o congresso mais bem alimentado do planeta. Acho que você espera que vá lá, vocês da AgroMais vão estar lá, e vocês vão poder, já tiveram também no ano passado, vocês viram como é, e realmente a gente é muito interessante a forma que a gente faz a alimentação de milho o tempo todo. Vai ter pamonha, pipoca, bolo de milho, enfim, picolé de milho e um almoço maravilhoso. Então, assim, ninguém passa fome lá. Isso é que não tem lógica, né? Num congresso de milho e sorgo, alguém passa fome. Exatamente. E, de fato, a gente marcou presença nas edições anteriores e não dá para sair de lá falando mal do evento e falando que passou fome por lá. Eu quero agradecer, então, demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje, desejar muito sucesso aí a mais um congresso, viu? Você sabe muito bem, o canal é sempre um entusiasta da cadeia produtiva do milho, então estamos sempre abertos para esse diálogo. Fica à vontade para voltar mais vezes para conversar sobre outros assuntos, viu? Relacionados a esse setor tão importante. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso para vocês.
Eu que agradeço, a Abramilha agradece sempre pelo prestígio que vocês têm dado para nós, né? Então a gente está querendo fazer esse congresso para vocês, jornalistas, para que a gente possa agradecer um pouco a vocês tudo que vocês têm feito pelo agro brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Glauber. E esta edição do Todos os Grãos termina por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela sua companhia. A gente se encontra aqui ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.